Amém. Leitura pública do livro de João, capítulo 9, no versículo 1. E passando Jesus viu um homem cego de nascença. E seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam, não é este aquele que estava sentado e mendigava? Antes de continuar aqui no texto aqui, né? O livro de João não é à toa que a gente tenha vontade de fazer um podcast sobre o livro de João inteiro. Porque você vê coisas muito profundas em cada versículo, em cada palavra, é impressionante. Toda a Bíblia é assim, mas enfim, o livro de João é muito evidente. Né? Por exemplo, ele manda lavar-se no tanque de Siloé, que significa o enviado. Né? Enfim, por exemplo, isso é alguma coisa que a gente poderia se estender falando muito sobre isso. E aí ele pergunta quem pecou para que se nascesse cego, e aí Jesus Cristo responde que nem ele pecou, nem seus pais, não é por pecado, é para que se manifestasse nele as obras de Deus. Não quer dizer que os pais dele não tenham pecado, não quer dizer que ele não tenha pecado, não quer dizer que ele seja uma pessoa escolhida previamente para qualquer coisa, necessariamente nesse sentido. Mas pela fé que ele demonstra ter depois, no decorrer do texto, vai apresentar isso. E lógico que Deus já conhece o coração das pessoas, e lógico que Deus conhece as coisas que vão acontecer, mas por isso ele foi escolhido, né? Porque nele havia fé para crer, e nele seria manifestas as obras de Deus, que demandam fé para poder acontecer. Quando se fala em indivíduos, assim, né? Lógico que Deus pode fazer o que ele quiser, em quem ele quiser, a hora que ele quiser. Por exemplo, vamos ter aí Faraó, que teve milagres acontecendo com ele, aí você vai me olhar com aquela cara, que milagre aconteceu com Faraó? As pestes, ou a morte do filho primogênito, tudo milagre. É que as pessoas associam, é engraçado isso, né? Porque eu vou sair do contexto, né? Mas enfim, as pessoas associam milagre à cura, por exemplo. Mas na verdade, cura é específico, tem um dom específico de cura, e tem milagres. O dom específico de cura e milagres são coisas diferentes. Todo sobrenatural é milagre. Exatamente. Quando Jesus Cristo transforma a água em vinho, isso é um milagre, por exemplo. E também, agora voltando lá pro tema, né? Também é interessante que o pecado, a cegueira, a doença, todos são manifestações do pecado de alguma forma, da humanidade decaída, né? Então, sem o pecado do mundo, ninguém vai nascer de cego, coxo, nada disso. Então, a cura pela fé dele, desse cego pela fé dele, representa também isso, né? A ação de Cristo restauradora, transformadora, eliminando os efeitos do pecado, independente de qual seja o pecado. Se foi dele, se foi da mãe, se é genérico, ele vai curar todos os pecados que o corpo renovado. Exatamente, por isso que o versículo 7 é muito importante, porque ele disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé. Então, o que Jesus Cristo faz com a gente? Lava a gente do nosso sangue imundo, né, de pecador, com roupas brancas ele nos deixa. E Siloé, que é o enviado, inclusive enviado está com letra maiúscula de enviado, que provavelmente está falando de Jesus Cristo, que é do próprio Jesus Cristo. Então o que ele se lava onde? Em Jesus Cristo, e é limpo de todos os pecados, e com isso ele passa a ver, porque para poder ser limpo, você precisa crer em Jesus Cristo. Então é exatamente esse processo todo que está acontecendo ali na hora. Sendo que no capítulo 8, depois do capítulo, não sei se o capítulo 9, mas ele vai falar dos cegos, né? As pessoas estão ouvindo, não ouvem, vendo, não enxergam, tudo conectado. Exatamente. No capítulo anterior ele fala sobre como eles estão dizendo que creem em Deus, mas na verdade eles não creem em Deus, estão crendo no diabo, né? O pai deles é o diabo, ele está falando sobre isso. Exatamente nesse processo porque ele diz, convém que eu faça as obras daquele que me enviou.
Então, o que está dizendo? Eu estou fazendo as obras de Deus. Que ele mesmo é enviado. E ele mesmo é enviado. Exatamente. Então, para poder te enxergar, tem que estar crendo em Jesus Cristo, que ele vai limpar a gente, vai, inclusive nos finais dos evangelhos ele fala que abriu o entendimento, né? Então, assim, Jesus Cristo que traz esse entendimento, desde que você creia que ele é o Filho de Deus, você creia que ele é o Senhor e Salvador da vida, da vida de todo mundo. Enfim, tinha mais alguma coisa que eu queria falar aqui? A noite vem quando ninguém pode trabalhar, né? A noite conectada às trevas, né? Aí você vê também, tem uma questão que ele fala assim, no sábado, dia de sábado vai ser questionado a ele aí, dia de sábado, em algum momento, acredito que seja nesse texto, eu li hoje também de novo, mas enfim, no sábado que não pode trabalhar no sábado. Mas Jesus fala que à noite ninguém pode trabalhar, o que é interessante. O que significa isso, Pastor Francisco? Esse fácil, mas deixa você pensar e continuo. À noite ninguém pode trabalhar. É engraçado que nos textos, se a gente for ver assim bem na Bíblia, quando Deus criou o mundo, ele fala, e passou a manhã e a tarde o dia primeiro, e passou a manhã e a tarde o dia segundo. À noite, ele fala, a noite é das trevas, ele faz essa conexão, faz essa separação. Então, quem está trabalhando, trabalha no dia, à luz, para que as coisas sejam vistas, e não nas trevas. Nas trevas não existe isso. Mas então você está dizendo que precisa fazer as coisas para poder ser visto? Não, porque Jesus Cristo falou que sua mão direita e sua esquerda não faz, a sua esquerda não saiba. Não é para... de luz, de estar na luz, né? Uhum. Como você deu o exemplo do passou o dia e tarde, né? Uhum. Até os provérbios falam, à noite não precisa dormir. Uhum. Não é pra você estar na rua, não é pra você fazer nada. Por quê? Porque é o local onde se faz coisas erradas. Quando o provérbio fala isso também, que eu lembro que fala muito bem, é quando ele fala da mulher adúltera, ou então da mulher que ela é promíscua, da mulher que ela traz a prostituição, fala que as pessoas que fazem coisas ruins fazem à noite, que é para não ser visto. Exatamente para não ser visto. Então aqui Jesus Cristo falou. Exatamente. Exatamente. Que é muito interessante, que as pessoas têm uma tendência, e cada vez mais, quando mais no mundo estão, a querer viver na madrugada. Um detalhe, depois, eu acho que no capítulo 10 ele vai perguntar isso, vai falar para ele assim, por quais obras vocês querem que ele seja apedrejado? Por quais obras de Deus? Ele fala, porque as obras dele ele faz publicamente, sempre publicamente. Não querer em mim, querer em minhas obras. Né? Exatamente. Então, por aí, né? Estamos ali, então, no versículo 8... Então os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que era cego... Não, eu já tinha lido isso, né? O 4, né? Não, o 4 já tinha lido. Não, diz... O enviado é o... Não, embaixo aí está o enviado, que é o 7. Então no 8 mesmo. Então os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que era cego diziam, não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam, é este, outros parece com ele. Ele dizia, sou eu. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego, e era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Aí do sábado que eu tinha falado. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira, e ele lhes disse, pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam os outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Posso fazer uma observação aqui? Porque muitas dessas coisas, por exemplo, o lodo, as pessoas tendem a mistificar, né, a coisa, né? Foi curado por causa do lodo. Eu já vi até gente dizendo que a terra da região tinha propriedades específicas. O pessoal diz até hoje, eu acredito. Deve dizer. Que aí, para certos problemas de visão, aquele lodo, enfim, isso é uma completa banalidade, né? Não acredito em nada disso. Eu acho que se nós quiséssemos entender por que Jesus usou o lodo, essa é a resposta que tem na Bíblia. Amém? É isso. Se não tiver, eu não estudei, então se não tiver, se não achar lodo em outros textos, conectando, ou explicando alguma coisa, sei lá, alguma relação a isso, não faz sentido perder tempo com isso.
Não tem. A única explicação que tem e que a gente pode usar como referência é alguma coisa como alguma coisa está cegando e de repente sai. Tipo as escamas nos olhos de Paulo, que quando sai ele começa a ver. O lodo também poderia significar isso. Mas assim, em relação a propriedades curativas, não. Com certeza não. Se tivesse alguma coisa assim, um texto falando do lodo, de alguma coisa que é um significado espiritual de alguma coisa, teria que estar na Bíblia. Vou tentar ler com mais ênfase nisso, mas acredito que não. Pelo que eu me lembro, estou lembrando aqui na minha cabeça, não. E tem outro texto que diz de dois cegos, de um cego que estava também com essa questão da cegueira. Jesus Cristo cura ele e manda ele olhar. E ele fala que vê homens que vê como árvores. E depois Jesus Cristo fala, olha para cima, alguma coisa do tipo, e novamente faz alguma coisa, e aí agora ele vê com clareza. Acredito que sejam símbolos do que está acontecendo, e não necessariamente você vê, são momentos e formas de curar a cegueira totalmente diferentes. Símbolos do que está acontecendo, que Jesus Cristo está querendo mostrar em parábolas para aqueles que veem, não vejam ou não entendam, aqueles que não acreditam, né? Enfim. Depois a gente pode fazer uma coisa só sobre os milagres. Pegar os milagres parecidos e comparar. É legal. É boa ideia. Tornaram, pois, a dizer ao cego, tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu que é profeta. Os judeus, porém, não creram a seu respeito que tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhes, dizendo, é este o vosso filho que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhes responderam e disseram, sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo e ele falará por si mesmo. Agora vem o detalhe. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porque já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. E aí você tem, os pais dele provavelmente viram e sabiam disso, porque senão não teria esse versículo aqui, né? E eles só sabiam, né? Eles só não queriam assumir que era o Cristo, porque eles tinham medo dos judeus. E o que Jesus Cristo fala? Vocês têm medo daqueles que podem matar o corpo, mas não aquele que pode matar o corpo e a alma e lançar num fogo eterno, né? Que é o próprio Deus. Eles estão mais com medo dos judeus do que com temor de Deus. Estão mais com medo dos judeus do que querem crer em Jesus Cristo e assumir a crença deles. Enquanto que o Filho declarou abertamente, ele é profeta. Né? E tem idade. Já é responsável por si só. É o que os pais dele dizem, né? Ele já tem idade, pergunta para ele. Eu acho que eles falam, seus pais disseram isso porque temem judeus? Porque tem um pouco disso, a gente vê isso, se você querer trazer, eu tenho um pouco disso, de essa situação. O pai é responsável pelo filho, né? Uhum. Já discutiu isso aqui, né? Uhum. Até onde vai isso? Uhum. Nesse caso aqui está bem claro. Quando se trata do posicionamento acerca de Jesus, pergunta para ele. E nada a ver, nesse caso, parte do certo. Pergunta para ele. Foi por causa de medo. Sim. Acho que a premissa não estava, a motivação não estava certa, o coração dele não estava no lugar certo, mas sim, poderia ter perguntado. E de fato poderia perguntar para ele mesmo. Eles falam isso, falam para perguntar para ele. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe, dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Olha o que eles falam, dá glória a Deus. Ou seja, para de ficar afirmando. Exatamente. Aí o cara. Você vê que tem que usar o Deus, não quer dizer que seja de Deus. Exatamente. Não, claramente não é, né? Dá glória a Deus. Aí você está falando assim, tá. A própria Jesus Cristo falou que eles não criam em Deus, né? O próprio Jesus Cristo falou. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que havendo eu sido cego, agora vejo. Tornaram a dizer-lhe, que te fez ele, como te abriu os olhos. Engraçado que ele fala, dá glória a Deus, e aí o cego continua. Ele que me curou, estou dando glória. Né? Vocês não sendo pecador, eu não sei não. Engraçado, né? Interessante. E tornaram a dizer-lhe que te fez ele, como te abriu os olhos. E eles ficam perguntando, querendo saber como abriu os olhos. Não, ele botou lodo tem propriedade curativa, aqui dessa região aqui é especial. Tentando ver se cai em alguma coisa, contradição, assim, sei
Acho que eles estão querendo ouvir isso, da propriedade curativa, entendeu? O pessoal gosta dessa coisa. Ele botou uma água em cima da televisão quando estava tendo culto, aí eu bebi essa água e pronto, fui curado. Respondeu-lhes: já vou disse, não ouvistes? Olha só, já disse, vocês não ouvem. Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Aí ele dá uma alfinetada neles, né? Claramente. Aqui ele já se posicionou, estou disposto a morrer por Jesus. Exatamente. Até porque o versículo seguinte é exatamente isso que acontece. Então injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu, nós porém somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha. Olha só, nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abrisse os olhos. Nossa, hein? Fechou com chave de ouro, né? Ele fala assim: vocês não dizem que creem em Moisés? Ali está escrito lá sobre como é que era o nome do profeta que aparece sem pai, sem mãe? Esqueci o nome do profeta. Que Abraão se ajoelhou para ele. O profeta que Abraão se ajoelhou para ele, que não tinha pai, nem mãe, nem genealogia. Melquisedeque, eu não sei de onde ele vem, né? Ele fala, mas contudo me abrisse os olhos. Isso aqui é assim: nisto está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é. Contudo, me abrisse os olhos. Eu sei de onde ele é. E depois vai explicar, né? Vocês não sabem. Como ele me abriu os olhos, eu sei de onde ele é. Sensacional isso aí. De alguém que realmente creu em Deus. E é o que Jesus Cristo fala: eu não sou desse mundo. Eu, conheço o Pai porque eu vim dele, e vocês não o conhecem, porque não me reconhecem. E estamos falando de um mendigo, né? Exatamente. Cego, que até agora tinha de nascença, né? Até agora não tinha visto nada. As coisas loucas. Até agora não tinha visto nada. Ora, nós sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Então ele está dizendo: se esse não fosse de Deus, porque ele é de Deus, né? Você não sabe onde é, mas ele abriu nós, explicou por que ele é de Deus. Exatamente. Nada poderia fazer. Responderam-lhe eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecados? Aí eles voltam e falam o que Jesus Cristo falou que não era. E nos ensina a nós, expulsaram-nos. Isso é uma coisa muito comum entre as pessoas que são crentes, que são salvas em Jesus Cristo. Comigo aconteceu, com o pastor Francisco também. As pessoas vêm e tentam diminuir por conta da nossa vida anterior, né? Aí eles vêm e falam: acabou de se converter, acabou de se converter e já vê, já enxerga, né? Já reconhece Jesus Cristo, que ele vem de Deus, que ele é Deus e que ele é o Salvador. Isso já é tudo que importa, né? Então, assim, isso acontece com frequência entre nós. As pessoas vêm e atacam alguma coisa. Pastor Francisco fazia isso, aquilo outro, agora está querendo falar alguma coisa. Você até agora estava fazendo isso, aquilo outro, e agora está querendo dizer, mal se converteu, nem leu a Bíblia direito, está querendo falar alguma coisa. Enfim. Exatamente, já está com os olhos abertos, é o Espírito Santo que dá o entendimento. Lógico que a gente não está aqui reafirmando o que essas pessoas dizem. A gente tem uma caminhada com Jesus Cristo já há algum tempo, não é querendo dar, mas obviamente que o poder não está em nós, a sabedoria não é nossa, é de Jesus Cristo. E qualquer um que se converte tem já o conhecimento importante, que é importante. A Bíblia diz lá em 1 João, hoje eu estava lendo 1 João, é um versículo muito interessante, que ele fala sobre o amor, eu estou me estendendo, né? O amor para os irmãos. Então, eu só posso dizer que eu creio em Deus se eu amo a Deus e depois se eu amo aos irmãos. E ele fala depois, mais à frente, sobre quem tem o amor é quem tem o testemunho de Jesus Cristo. E quem tem o testemunho de Jesus Cristo é aquele que crê nele, que creu nele, tem o testemunho em si. Ele fala: quem crê no Senhor Jesus Cristo tem o testemunho em si.
Então, quando eu creio verdadeiramente em Jesus Cristo, como Senhor e Salvador da minha vida, eu já tenho testemunho que salva o outro. Sim. E aqui é interessante, por exemplo, quando Jesus foi questionado, quando os apóstolos são questionados, Estevão e tal, eles tendem a dar uma resposta baseada nas escrituras. Eles têm essa tendência, né? Sempre citando alguma coisa e tal. Esse não. Ele fala disso aqui. Ele fala, nunca se ouviu de alguém curando e tal. Ou seja, e acabou que essa fala dele se torna a palavra de Deus. Né? Entrou na Bíblia, Exatamente, entrou na palavra de Deus, entrou na Bíblia. Então ele não tinha o conhecimento para discutir. Os caras tentaram citar Moisés, citar algumas coisas. Eu não sei isso que eu estou falando. Eu sei o seguinte, vocês não enxergam. Exatamente. E mais, eles não é só discutir. Os judeus se ofenderam porque ele estava ensinando a eles. Ele fala assim, ele nos ensina a nós, expulsaram, entendeu? Eles não querem ser ensinados a saber, porque acabou de sair de ser cego, está falando da palavra de Deus, está falando exatamente da palavra de Deus, conforme o pastor Francisco falou, está na Bíblia. O que ele falou está na Bíblia, preservado para todas as gerações que haviam de vir. Para sempre. A palavra de Deus não passa, dura para sempre. É a palavra de Deus. Jesus ouviu que o tinham expulsado, encontrando-o, disse-lhe, crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse, tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse, creio, Senhor, e o adorou. Agora você vai ver que Jesus Cristo não fala para ele não fazer isso. Ou seja, ele se ajoelhou na frente de Jesus Cristo e adorou. Baixou a cabeça dele à terra e adorou Jesus Cristo. E Jesus Cristo não levanta ele e fala, não faz isso. Por quê? Porque é devida essa adoração, porque Jesus Cristo é Deus. E disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, os que veem, sejam cegos. A história aqui resumida, né? E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe, também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. É uma resposta brilhante, né? Obviamente. Enfim, é isso.